Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. E convido você a começar já curtindo esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, você não paga nada para isso, é gratuito. E deixe o seu comentário, é bem importante o que você acha das reflexões aqui feitas no canal. E também ajuda para que o algoritmo do YouTube possa compreender que o canal tem uma certa relevância e também o conteúdo vale a pena indicar a outras pessoas. Hoje, dia 24 de junho, a igreja celebra a natividade de São João Batista, né? É uma solenidade e celebrada hoje, nessa terça-feira. Meus queridos e amados irmãos, celebrar São João Batista é celebrar as promessas de Deus que se realizam ao longo da história. E celebrar São João Batista é celebrar, podemos dizer assim, o término da antiga aliança e o encontro dela, né, com a nova aliança. Então, São João Batista, o último dos profetas, que se encontra com Jesus, o mestre, né, aquele que vem estabelecer a nova aliança em seu próprio sangue. Então, São João Batista é aquele que, segundo a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, capítulo 49, do verso 1 ao 6, São João Batista é aquele mensageiro que fala o profeta messiânico, que fala o profeta Isaías. E ele vai falar de São João Batista, claro que de uma forma subliminar, isso a gente só vem conseguir a partir da luz hermenêutica e da chave hermenêutica, que é Jesus Cristo. Mas veja se aqui nós não conseguimos ver agora de maneira muito nítida o profeta Isaías falando de São João Batista. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele me tinha na mente o meu nome. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto. Inutilmente, entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então veja, aqui nós podemos ver uma narrativa, uma narração, podemos melhor dizendo, do profeta João Batista. Me escolhestes, o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Veja, Deus disse a Zacarias: João será o nome dele. Então, antes mesmo dele nascer, Deus já estabelece o seu nome. Antes mesmo dele nascer, de São João Batista, por ocasião da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, João Batista, ao ouvir, Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, diz que a criança estremeceu no seu ventre de alegria. Jacó, Israel, que é o povo de Deus, será reabanhado, será reconduzido ao Senhor. E é isso que São João Batista vai fazer. É isso que São João Batista vai anunciar. E a segunda leitura de hoje, que é tirada do livro de São Lucas, o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 22 ao 26, veja que extraordinário. Aqui nós estamos falando de São Paulo, que vai à Antioquia da Pisídia anunciar o Messias, anunciar Jesus Cristo. E veja como ele vai fazer. Ele vai fazer um apanhado, vamos dizer assim, que um resumo da história de Israel até que chegue a Jesus. Mas antes de Jesus, ele anuncia que alguém,
que era um precursor, aquele que viria antes do Messias, iria proclamar a vinda do Messias. Veja, naqueles dias Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou ao seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele, Jesus, chegasse, João Batista pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar a sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Então, São João Batista, meus irmãos, celebrar São João Batista não é cair na tolice, eu vou até usar uma expressão um pouco mais pesada, na idiotice que falam os protestantes, de dizer que nós, católicos, estamos celebrando a morte de João Batista, quando na verdade o martírio de João Batista, que é também uma testificação, um testemunho de quem é Jesus e do que nós devemos, até se for necessário, dar a vida por Jesus e pedir a Ele a graça do martírio, porque nem todo mundo tem a capacidade de viver o martírio sem cair na apostasia, sem blasfemar, sem romper com a fé. Não é essa loucura, essa besteira, essa idiotice de dizer que nós estamos celebrando a morte de João Batista e nos alegramos com isso. Não, celebrar a morte de João Batista lá no final de outubro, dia 29, é celebrar tudo o que João Batista fez. É celebrar toda a missão de João Batista, que é coroada com o derramamento do seu sangue em defesa da verdade, principalmente sobre o matrimônio. E São João Batista morreu pela verdade, que é Cristo Jesus. Não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma ideologia. A verdade é uma pessoa, e uma pessoa divina, pela qual nós devemos doar a nossa vida. E São João Batista fez isso. Mas celebrar o nascimento de São João Batista é celebrar a missão profética, é celebrar todo o conteúdo da vida de João Batista, que mostrou de maneira muito clara que Jesus é o Messias, que pregou. Quem não lembra da pregação de São João Batista no deserto, quando ele vai dizer para inúmeras pessoas que se aproximam dele, os soldados, ele vai dizer: olha, vós deveis vos contentar com o vosso soldo, não deveis buscar propina. Ele vai falar para inúmeros. E aí você pode pegar a pregação de São João Batista no Evangelho de São João. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, traz exatamente aí a circuncisão de São João Batista. Traz exatamente o anúncio de quem ele é de fato. Veja, São Lucas capítulo 1, verso 57 ao 66 e depois o verso 80, que esses versículos que são suprimidos é o cântico, né, de Zacarias, né? Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Por que misericordioso? Já era de idade avançada, era estéril, e mesmo assim o Senhor lhe concedeu a graça de gerar um filho. E um filho homem, que na época era, vamos dizer assim, que o dom mais sublime que se poderia ter na época de Jesus, na época de São João Batista. E melhor, esse menino não era um menino comum, não era um menino como todo outro, era um menino que foi escolhido desde o ventre materno para uma missão específica, para ser aquele que iria preparar o caminho do Senhor. E aí continua o Evangelho de hoje, né? No 8º dia, né, do nascimento do menino, foram circuncidar o menino, João Batista, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, Isabel, porém disse: não, ele vai chamar-se João. E por que ele iria chamar João? Porque foi esse o nome que foi estabelecido pelos céus. Os outros disseram:
Não existe nenhum parente teu com esse nome, porque era comum dar o nome de um parente, dar o nome de um homem próximo, né? O pai ou alguém próximo. Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o nome dele. E por que Zacarias escreveu na tauba? E por que as pessoas perguntaram por gestos? Porque, meus irmãos, diferente da Santíssima Virgem Maria, que acreditou na promessa do anjo, mas que queria pelo menos e apenas entender como se daria aquilo, ela ser mãe sem conhecer homem algum, ela acreditou, queria entender. Zacarias não acreditou, e por não acreditar, ficou mudo. Até o nascimento do menino, e após 8 dias após o nascimento do menino, porque ele só vem poder falar depois desse momento aqui. Zacarias pediu uma taubinha e escreveu: João é o nome, né? João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, até chegar ao Brasil, até chegar aos nossos ouvidos. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? Nós celebramos, meus irmãos, o que é esse menino? O que vem a ser esse menino? São João Batista. Nós não celebramos João como um ídolo, como os protestantes muitas vezes nos acusam. Nós não celebramos João Batista porque nós achamos que João Batista é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ao contrário, nós celebramos o que é que vem ser esse menino. De fato, a mão do Senhor está com ele. É isso que nós celebramos. O braço forte do Senhor está com ele. O Senhor resgatou o seu povo do Egito com um braço forte. O Senhor fez isso ou aquilo outro, a Escritura vai dizer sempre, com um braço forte. A destra do Senhor está sobre mim. São João, evangelista, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando tem uma visão sublime de Jesus, fica com medo e cai como morto por terra. E o que é dito pelo próprio São João? Ele, o grande eu sou, o Verbo, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas. Então, a mão direita do Senhor, veja, e o menino, o que virá a ser este menino? Né? De fato, a mão do Senhor está com ele. E aí depois é dito, São Lucas vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel para gritar, porque ele era a voz que clamava no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, que os lugares altos sejam rebaixados e que as planícies sejam niveladas. Porque o Senhor chegou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está no meio de nós. É isso que nós celebramos quando nós celebramos a natividade de São João Batista. É isso que nós celebramos nesse dia 24 de junho. É isso que nós celebramos. O último dos profetas que prepara o caminho para o grande profeta, o grande rei, o grande sacerdote, sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Que nós possamos pedir a Deus a graça de sermos como São João Batista, alguém que é capaz de dar a vida por Jesus, a vida pelo reino de Deus, a vida pela verdade. Mas para isso, peçamos: Senhor, impõe a tua mão direita sobre mim, como estava sobre São João Batista, como colocasse sobre São João, o evangelista. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e deixa aí o teu comentário, o que é que você achou dessa reflexão. Amém.